Seu despertador toca 5h40 da manhã. Você abre os olhos no escuro. O corpo ainda não acordou, mas você já levanta, porque não tem escolha. Banho rápido, café em pé, roupa que você separou na noite anterior para ganhar 10 minutos de sono. Você sai de casa antes do sol nascer, entra num ônibus lotado ou num metrô onde seu rosto fica a 15 centímetros do rosto de um desconhecido e passa 1 hora, às vezes 1h30, espremido, em pé, olhando pro nada. Chega no trabalho já cansado. E o dia nem começou. Você faz isso 5 vezes por semana, às vezes 6. Faz isso há anos. E quando alguém pergunta por quê, você responde a mesma coisa que todo mundo responde. Pelo menos eu tenho um emprego. Pelo menos é carteira assinada. Pelo menos é seguro. Seguro, essa palavra. Você já parou para pensar no que ela realmente significa? Você trabalha 44 horas por semana, às vezes mais, porque tem o WhatsApp do chefe que não respeita horário. Você produz, entrega, resolve problema, cobre colega, faz hora extra e no final do mês o salário cai. O mesmo salário. Não importa se você deu 110% ou 60%. O número é o mesmo. Aí vem o aluguel e leva 40%. Vem o governo e leva mais 27%. Sobra o quê? Sobra você, tentando esticar o que restou até o dia 5 do mês seguinte. Isso é segurança? Ou é só previsibilidade disfarçada de segurança? Porque tem uma diferença. Segurança é saber que você aguenta um imprevisto. Segurança é saber que se seu emprego sumir amanhã, você sobrevive 6 meses, 1 ano, enquanto se reorganiza. Agora, responde com honestidade, só para você mesmo, ninguém está ouvindo. Se seu emprego sumisse amanhã, quanto tempo você aguenta? Se a resposta te assusta, você não tem um emprego, você tem uma coleira com salário, e a pior parte, você sabe disso. Lá no fundo, você sabe, mas é mais fácil não pensar. É mais fácil repetir pelo menos é seguro e continuar no automático. Porque pensar dói, e você já está cansado demais para sentir mais uma dor. Essa sensação que você sente, esse aperto no peito quando pensa no futuro, essa voz que diz, melhor não arriscar, ela não nasceu com você. Ela foi instalada. Você cresceu ouvindo, estuda, tira boas notas, arruma um emprego bom e fica até se aposentar. Ouviu isso do seu pai, da sua mãe, dos seus professores, da sociedade inteira, e você obedeceu. Fez tudo certinho, e agora, aos 30 e poucos anos, olha para sua vida e percebe que seguiu o roteiro direitinho, mas o roteiro não levou onde prometia. O roteiro levou você para uma esteira. Uma esteira que gira, 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 e você corre, 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 e quando olha para o lado, continua no mesmo lugar. Sabe qual é a mentira que te contaram? Que emprego é o caminho mais seguro, que carteira assinada é proteção, que funcionário público não perde emprego, que o INSS vai cuidar de você na velhice. Mentira! Não é que as pessoas que te disseram isso queriam te enganar, elas acreditavam, porque foi o que disseram para elas também. É uma corrente. Cada geração passa para a próxima a mesma ilusão, achando que está protegendo. Mas proteção virou prisão. Seu pai trabalhou 35 anos, honesto, dedicado, nunca faltou um dia. Se aposentou pelo INSS. Ganha R$ 1.900. No fim do mês, às vezes ele te liga pedindo ajuda, e você ajuda, mesmo sem ter sobrando, porque é seu pai. Mas uma pergunta fica. Isso vai ser você daqui a 30 anos. 30 anos de ônibus lotado de sim, senhor, de engolir sapo, de fazer mais com menos, para no final depender de um salário mínimo e da boa vontade dos filhos? Às 3 da manhã, quando você não consegue dormir, essa pergunta aparece, e você finge que não ouviu. Porque se ouvir de verdade, vai ter que fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa dá medo. Elon Musk tem uma forma de pensar que ele chama de primeiros princípios.
É simples. Em vez de aceitar que as coisas são assim, porque sempre foram assim, você pergunta: por que é assim? Precisa ser assim. Qual o custo real disso? Ele queria comprar um foguete. Preço: 65 milhões de dólares. Em vez de aceitar, ele fez a conta dos materiais: alumínio, titânio, combustível. O custo real era 2% do preço. Os outros 98% eram porque sempre foi assim. Ele construiu o próprio foguete. Agora aplica isso na sua vida. Você trabalha para outra pessoa, constrói o sonho de outra pessoa, enriquece outra pessoa, porque sempre foi assim. Você aceita ganhar o mesmo salário, não importa o quanto produza, porque sempre foi assim. Você acredita que a única opção é emprego ou miséria, porque sempre foi assim. Mas e se não precisasse ser assim? Não é sobre largar seu emprego amanhã. É sobre parar de acreditar que ele é uma parede. Ele é uma porta. E portas a gente pode atravessar. Elon Musk não nasceu bilionário. Não herdou empresa. Não teve caminho fácil. O que ele teve foi uma recusa absurda de aceitar as regras do jogo como elas eram apresentadas. E isso mudou tudo. Em 2006, a SpaceX tentou lançar seu primeiro foguete. Explodiu. 1 ano de trabalho, milhões de dólares, virou fumaça em segundos. A equipe ficou destruída. Musk reuniu todo mundo e disse: a gente vai de novo. Segundo foguete. Explodiu. Terceiro foguete. Explodiu também. O dinheiro estava acabando. Os investidores estavam desistindo. A imprensa já tinha escrito o obituário da empresa. Todo mundo, absolutamente todo mundo, dizia para ele parar, cortar as perdas, aceitar que não deu certo, e ele tinha um quarto foguete, um último. Se falhasse, acabava tudo. Acabava a SpaceX, acabava o sonho, acabava a credibilidade. Ele reuniu a equipe antes do lançamento e disse: esse é o último. Se não funcionar, acabou. O quarto foguete funcionou, subiu e mudou a história da exploração espacial. Se Musk tivesse desistido no terceiro, não existiria SpaceX, não existiria Starlink, não existiria a possibilidade de humanos em Marte. Ele seria lembrado como o cara do PayPal que tentou fazer foguete e quebrou. A diferença entre ser uma nota de rodapé e ser uma das pessoas mais influentes do planeta foi uma única tentativa a mais. Uma. Só que essa tentativa exigiu uma coisa que a maioria das pessoas não tem: a capacidade de continuar quando tudo indica que você deveria parar. Agora ninguém está pedindo para você construir foguete, mas a lição serve. Quantas vezes você desistiu de algo no terceiro foguete? Quantas vezes você tentou uma vez, 2 vezes e na terceira falha decidiu que não era para você? Quantas portas você fechou antes de realmente tentar abrir? Durante a crise de produção do Model 3, quando a Tesla quase quebrou, Musk dormiu no chão da fábrica. Não em hotel, não em casa, no chão, do lado da linha de produção, por semanas. Quando perguntaram por quê, ele respondeu: como eu vou pedir para os meus funcionários darem tudo se eu não estiver aqui junto? Ele não é o tipo de líder que manda do escritório com ar-condicionado. Ele vai para a trincheira. E isso muda tudo, porque as pessoas seguem quem está disposto a sangrar junto. O brasileiro médio trabalha 44 horas por semana. Musk trabalha entre 80 e 100. A diferença não é só quantidade, é direção. Você trabalha 44 horas construindo o sonho de outra pessoa. Ele trabalha 100 horas construindo o próprio. No final de 5 anos, você tem mais experiência no currículo e o mesmo salário ajustado pela inflação. Ele tem empresas que valem centenas de bilhões. Não é justo comparar? Talvez não. Mas a pergunta que importa não é se você pode ser Elon Musk. A pergunta é: quantas das suas horas estão construindo algo seu? A resposta, para a maioria, é 0. 0 horas por semana investidas em algo que é seu. E aí a gente se pergunta por que nada muda.
A conta é simples. Se você trabalha 40 horas por semana para outra pessoa e 0 horas para você, em 5 anos você construiu o patrimônio de outro e continua no mesmo lugar. Se você tirar 10 horas dessas 40 ou adicionar 10 horas na sua semana e investir em algo seu, em 5 anos você tem um começo. Pequeno, talvez, mas seu. E o que é seu, ninguém tira. Seu emprego pode sumir amanhã. Sua empresa não manda você embora. Nada do que foi dito aqui é para você largar seu emprego amanhã, pedir demissão na segunda-feira e virar empreendedor sem plano nenhum. Isso seria irresponsabilidade. Você tem conta para pagar, família para sustentar, realidade para respeitar. A questão não é abandonar o barco, é parar de acreditar que o barco é o único lugar onde você pode estar. Seu emprego não é o problema. Acreditar que ele é sua única opção, isso sim é o problema. Porque quando você acredita que só existe um caminho, você vira refém desse caminho. Você engole sapo porque precisa do emprego. Aceita desrespeito porque não pode perder o emprego. Abre mão de tempo com seu filho, de saúde, de sanidade, porque o emprego exige. Mas e se existisse outro caminho? Não no lugar do emprego, junto com ele, paralelo a ele. Um plano B que um dia pode virar plano A. Napoleon Hill passou 20 anos entrevistando 500 dos homens mais ricos da América. Rockefeller, Carnegie, Ford, todos. Sabe o que ele descobriu que todos tinham em comum? Não era inteligência, não era herança, não era sorte. Era uma coisa só. Eles decidiram ficar ricos antes de ter condição. A decisão veio primeiro. O caminho apareceu depois. Você está fazendo o contrário. Você está esperando o caminho aparecer para então decidir. E o caminho não vai aparecer. Você vai ter que construir. Daqui a 5 anos, você vai estar em algum lugar. A única pergunta é onde. Se você continuar fazendo exatamente o que faz hoje, acordando 5h40, pegando o mesmo ônibus, trabalhando as mesmas horas, voltando para o mesmo ciclo, daqui a 5 anos você vai estar exatamente onde está agora. Talvez um pouco mais velho, talvez um pouco mais cansado, talvez com um pouco mais de arrependimento acumulado. Ou você pode começar a construir algo diferente. Não precisa ser grande, não precisa ser perfeito, precisa ser seu. A porta está aberta, sempre esteve. A única coisa que te mantém do lado de dentro é a crença de que você não pode atravessar. Mas você pode. A questão é se você vai. Isso não é conselho, é espelho. O que você faz com o reflexo é com você.